para nós na cruz, de não sermos mais escravos do pecado, né? Em 1 de João, capítulo 2, abre aí. Abriu? Já? 1 de João, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O que João está dizendo com isso? Veja bem, João está escrevendo para que nós não venhamos a pecar. Por quê? Porque não precisamos mais pecar, porque não somos mais escravos do pecado. Porém, podemos vir a pecar. Somos imperfeitos, ainda somos imperfeitos. Ainda temos uma leve inclinação para o pecado, que é a nossa própria carne. A nossa carne não se converte. Quando Adão pecou, a carne humana se tornou maldita. Nós nos tornamos inimigos de Deus, inclinados para longe de Deus. Por isso que Adão fugiu de Deus. Ah, Senhor, eu vi que estava nu e tive medo, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Por isso que Adão fugiu. Nós passamos a fugir, essa fuga passou a ser contínua. Porém, Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido. Então nós não precisamos mais pecar, não somos mais escravos do pecado. É isso que João está dizendo. Ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Abre no parênteses, é como se ele dissesse: para que não pequeis, porque vocês não são mais escravos do pecado, porque vocês não precisam mais pecar, porque Jesus conquistou na cruz o direito de vocês não serem mais escravos do pecado. Jesus conquistou na cruz o direito à liberdade. Porém, aí ele diz: porém, se alguém pecar, não está tudo acabado. O que ele quer dizer é isso. Se alguém pecar, calma, não está tudo acabado não. Vocês não vão perecer, desde que vocês creiam no advogado. Vocês têm um advogado. Ó, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Se ele é o nosso advogado, o que nós temos que fazer? Aquilo que a gente leu no versículo 1 de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha, Jesus é nosso advogado. A gente tem que fazer o que para ele? A gente tem que confessar: Jesus, advoga a minha causa. Eu confesso que eu cometi esse pecado. Eu cometi o pecado tal e confesso o pecado. Jesus, é isso, isso, isso. Eu me arrependo. A pessoa tem que produzir um arrependimento genuíno. Porque quando a gente para falar com Deus, quando a gente para falar com Jesus, a gente tem que se livrar de toda a superficialidade, porque Jesus, ele sonda e conhece o nosso coração. Então nós temos que estar realmente inclinados, dispostos, predispostos a Ele, para Ele, e receber o perdão, receber a ação dele em nós. Tá entendendo? Oi? Tá? Então, né, vou entrar na conclusão agora. Nós temos o direito de não mais pecarmos, né? Recapitulando os nossos direitos, né? Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Quando Jesus morreu por nós na cruz e disse: está consumado, ele comprou para nós o direito à liberdade e nos comprou das mãos de Satanás. Porém, o nosso pecado, né, os nossos pecados, eles dão brecha para que os demônios, eles dão a brecha que os demônios precisam para nos escravizar novamente. Porém, eles não têm mais esse direito, ou seja, os demônios não têm mais o direito de nos escravizar, porque Jesus comprou para nós a liberdade, né? Então, escravizar o ser humano é algo ilegal, é injusto, e é por isso que temos que conhecer os nossos direitos em Cristo, né? Temos direito à defesa, Jesus é o nosso advogado. Temos direito à liberdade, né? E temos direito à defesa, porque Jesus é o nosso advogado.
E com um advogado como Jesus, a vitória é certa, mas temos que fazer a nossa parte, temos que confessar os pecados, nos arrepender, receber o perdão pela fé e exercer a nossa autoridade. Então, recapitulando, passo a passo, o que a gente tem que fazer, né? Resumindo e concluindo, o que a gente tem que fazer para se livrar de qualquer tipo de pecado e nos livrarmos da escravidão por causa do pecado, da escravidão imposta pelo pecado e exercida pelos demônios. O que a gente tem que fazer? Confessar os nossos pecados, a gente precisa se arrepender verdadeira e genuinamente. Confessar a quem? Não é confessar, né, chegar no padre, no confessionário e confessar. Não. Confessar para Jesus. Senhor, eu confesso esta atitude ao Senhor. Eu fiz isso e isso. E o Senhor confessa esta atitude como pecado. Senhor, eu me arrependo. Me perdoa dessa atitude que eu cometi. E aí, veja bem, se for um pecado que não abriu porta nenhuma, que não abriu porta para possessão demoníaca, a pessoa confessa, pede perdão pelo pecado a Jesus e vai viver uma nova vida com Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Beleza, vai viver uma nova vida com Cristo. Porém, se for um pecado que abriu brecha, que abriu porta para a possessão demoníaca, aí o negócio fica mais complicado. Porém, não é difícil, não é impossível. A pessoa vai ter que buscar a libertação da seguinte forma: eu tenho direito a ser livre, eu tenho direito à defesa, eu sou livre pelo sangue de Jesus e quem me defende é o próprio Jesus. Mas eu já confessei, já me arrependi, já pedi perdão. Porém, o meu corpo foi aberto para que demônios possuíssem, né? No caso de pecados que geram essa abertura, como é o pecado da prostituição, a impureza, a masturbação, esse tipo de coisa, a pornografia, né? E o que a gente tem que fazer para isso? Abre lá em Lucas 10, por favor. Lucas 10, versículo 19. Posso ler? Jesus está falando aqui para os discípulos: Eis-vos dei poder e eis-vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que nos outorgou direitos, que nos deu autoridade para exercermos esse direito. Ele nos outorgou o direito de exercer a autoridade que ele tem, a autoridade dele. Ou seja, se houve a abertura do corpo para a possessão demoníaca, a gente tem que exercer esta autoridade que Jesus nos concedeu. A gente tem que exercer essa autoridade para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões aqui está no sentido figurado. Não são serpentes, o animal, a serpente, nem o animal escorpião. São serpentes e escorpiões no mundo espiritual, ou seja, demônios. Se Jesus me deu direito de pisar, me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e essas serpentes e escorpiões estão me escravizando, ora, se Jesus conquistou na cruz o direito de eu não ser mais escravo, não estar mais possuído, escravo e oprimido, né, por esses demônios, o que eu tenho que fazer? Exercer o meu direito de liberdade e exercer a minha autoridade em nome de Jesus. Eu tenho que dar ordem a esses demônios e eles têm que me obedecer. Se eu, né, recebi a palavra de Deus, me arrependi dos meus pecados, confessei os meus pecados, pedi perdão ao Senhor, primeiro aceitei Jesus, né? E passei por todo esse processo, mas ainda estou sendo possuído, escravizado por demônios que me fazem pecar.
O que eu tenho que fazer? É declarar a minha libertação. Eu tenho direito e autoridade para declarar. Eu posso me referir aos demônios que podem estar querendo fazer com que eu peque. Eu posso me dirigir a eles diretamente e dizer: demônios que entraram pela porta de entrada que eu dei, pela brecha que eu dei, pelos pecados que eu cometi, eu vos ordeno, eu me dirijo a vocês e vos ordeno, sejam amarrados, repreendidos e expulsos em nome de Jesus. Eu não pertenço mais a vocês, eu pertenço a Jesus. Eu sou livre pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Acabou. A partir daí é uma nova vida com Cristo. A partir daí você está tomando posse do seu direito à liberdade. Porque os demônios, eles se aproveitam, enquanto você não exercer o seu direito, eles se aproveitam dessa situação para continuar realizando uma ação ilegal. Veja bem, no nosso país tem leis. Por exemplo, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança pública. Mas vamos supor que você não saiba dos seus direitos. Vamos supor que você não sabe, que você não sabe, ninguém te falou, você não sabe que tem direito à saúde, a um tratamento, né, médico, quando você precisar. Vamos supor que você não sabe disso, que você desconhece esse seu direito. Quando você ficar doente, você vai falar: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu estou doente. Você pode até morrer de uma doença porque você desconhece o seu direito de ir para um hospital público e ser tratado e ser medicada. Esse é o direito que o nosso país assegura para nós. Pode não ser a melhor pode não ser o melhor dos planos de saúde, mas você tem direito. A mesma coisa é no mundo espiritual. Os demônios, eles se aproveitam da falta de conhecimento. Tem crente que não sabe que é livre, que não sabe que... Aliás, tem crente que ainda é escravo porque não sabe que não precisa ser mais escravo. Tem crente que não sabe que tem direito à liberdade. Tá entendendo, Rafa? Tem crente que, sabe, continua vivendo na escravidão e oprimido e possuído. E, sabe, cometendo pecados terríveis e sofrendo com aquilo porque não quer mais praticar aquilo, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e continua fazendo aquilo, praticando aquilo. Por quê? Porque não sabe que Jesus já conquistou na cruz o direito deles não pecarem, deles não precisarem mais ser escravos do pecado, de não precisar mais cometerem aqueles pecados. Por quê? Porque Jesus conquistou o direito à liberdade. Todo aquele que peca, novamente eu vou recapitular o texto que nós lemos, todo aquele que peca, Jesus disse isso, todo aquele que peca é escravo do pecado. Se Jesus está dizendo que todo que peca é escravo do pecado, todo que vive na prática do pecado é escravo. E Jesus veio para libertar os cativos. Ora, aquele que ainda peca e se diz servo do Senhor, é porque ele não conhece os direitos que ele possui em Cristo. Entendeu? Alô? Entendeu? Então, passo a passo, recapitulando, passo a passo, o que a pessoa precisa fazer para ser liberta do pecado. Primeiro de tudo, aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Cristo. A partir daí, se arrepender e confessar os seus pecados, né? Pedir perdão pelos pecados e tomar posse do perdão pela fé. A partir daí que eu tomei posse do perdão, pela fé em Deus, eu tenho que exercer a minha autoridade, eu tenho que me referir, me dirigir àqueles que continuam me oprimindo e me possuindo e expulsá-los, e amarrá-los, repreendê-los e expulsá-los em nome de Jesus. E a partir daí é uma nova vida com Cristo.